Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e novamente estamos aqui para o TBT da TV, no canal do Observatório da TV no YouTube, este programa que às quintas-feiras relembra momentos marcantes da nossa telinha. Falamos de O Astro na semana passada e agora vamos falar de uma novela que não está completando 45 anos, como era o caso do Astro, mas 30 anos da sua estreia, agora em 2022. De Walter Negrão, Despedida de Solteiro. Você já sabe, eu peço sempre, se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, ative no sininho as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos quando nós acrescentarmos programas novos aqui. Comente aqui embaixo sugerindo temas para os nossos vídeos. De segunda a sexta tem sempre um diferente. Dê o seu joinha, dê o seu like e compartilhe não só os TBTs, mas todos os conteúdos nossos aqui com outras pessoas que você acha que podem gostar. Assim a gente chega cada vez mais longe e obrigado a vocês todos sempre. Em 1992, no meio do ano, quando ia terminar a novela das 6 da TV Globo, que era do Manuel Carlos, chamada Felicidade, o que se previa era que a nova novela das 6 fosse a segunda versão de Mulheres de Areia, da Ivani Ribeiro. Mas a autora fazia muita questão, e esse muita em caps lock, muita questão, que a protagonista da novela, que vivia dois papéis, duas irmãs gêmeas, né, a Ruth e a Raquel, fosse a Glória Pires. Tentou-se outros nomes, considerou-se, escuta, por que a gente não põe a Maria Padilha? Enfim, mas Ivani Ribeiro, nada contra a Maria Padilha da parte dela, vamos deixar isso claro, mas ela queria muito que fosse a Glória Pires. E a Glória Pires já tinha aceitado fazer a novela, inclusive. Não foi porque ela estava se recusando, enfim, não. Só que ela se descobriu grávida da sua segunda filha, a Antônia, que hoje é uma moça crescida, enfim, tem 30 anos, é apresentadora, é atriz. E por essa razão, ela não poderia fazer a novela naquele momento, porque a barriga ia começar a crescer, ela ia ter uma mobilidade um pouco reduzida com o passar dos meses e gravaria muito, porque fazia dois papéis e os dois papéis principais da história. Então, Mulheres de Areia teve que ser adiada para depois que a gravidez da Glória terminasse. Nesse meio tempo, foi então verificada a necessidade de criar uma nova novela. Só que a produção de Mulheres de Areia já estava razoavelmente avançada, com cenários pensados, uma cidade cenográfica, etc. Então, o seu diretor, Reinaldo Buri, foi deslocado para uma nova novela que foi criada às pressas, em coisa de um mês. Despedida de Solteiro, que é o tema aqui do nosso TBT desta semana. Quem criou essa novela a toque de caixa? Walter Negrão, um novelista muito experiente, que não estava passando por isso pela primeira vez na sua vida e aproveitou tudo que pôde, né? O que foi dito a ele, olha, não se preocupa com o elenco, a gente vê quem você quiser, mas você precisa criar uma história que aproveite tudo isso aqui que nós já mobilizamos, cenários, a cidade cenográfica, enfim. E foi pensado tudo aquilo para ser uma cidade de praia. Mulheres de Areia se passa numa cidade litorânea, Pontal de Areia, né? Mas Remanso, que foi a cidade criada pelo Walter Negrão, não era uma cidade de praia, era uma cidade do interior. Deu para adaptar bem ali. Nessa cidade, o início da história mostra 4 grandes amigos, e daí vem um título provisório que a história teve, o Adiós Muchachos. 4 grandes amigos que são acusados injustamente de um crime bárbaro que eles não cometeram. Um deles, o João Marcos, que é o Felipe Camargo, ele vai se casar no dia seguinte com a sua namorada, por quem ele é muito apaixonado, a Lenita, que é a Tássia Camargo. E tem então a sua despedida de solteiro, que dá o título da história, com os 3 grandes amigos dele. O Pascoal Papagaio, que é o Eduardo Galvão, o Pedro, Paulo Gorgulho, e o Shampoo, que é o João Vitti.
pai do Rafael Witt. Vocês mais jovens com certeza sabem que ele é pai do Rafael Witt e um é a cara do outro, né? Uma coisa como o Tarcísio Meira e o Tarcisinho, eles são muito parecidos. E eles se divertem, saem para a cachoeira, vão para um local afastado, assim, na região de Remanso, com uma prostituta chamada Salete, que é uma participação especial feita pela Gabriela Alves, filha da Tânia Alves, que fez muitas outras novelas, enfim. Salete aparece morta. Ela é assassinada barbaramente. Só que nenhum dos quatro é culpado disso. Eles se embebedam, enfim, e quando voltam a si no dia seguinte, a moça está morta. E eles ficam muito surpresos com isso, claro. Nenhum deles é o assassino. Mas essa situação foi toda armada por uma pessoa que tinha interesse em prejudicar o João Marcos, o noivo, e botou os três amigos junto no pacote a reboque. Quem é essa pessoa? Sérgio Santarém, o personagem do Marcos Paulo, que é o grande vilão de Despedida de Solteiro, um vilão detestável, odioso, realmente o demônio. Ele era apaixonado, ou o que quer que seja, obcecado, enfim, pela Lenita. E por essa razão ele precisava se livrar do João Marcos e viu na despedida de solteiro deles uma chance perfeita. Dele, né? Despedida de solteiro dele, João Marcos, uma situação perfeita para armar contra ele. O que foi que ele fez? Ele pagou um indivíduo chamado Jorge Jordão, que é interpretado pelo Otton Bastos e que só aparece na novela mais ou menos na metade, quando as coisas começam a se esclarecer, enfim. E o Jorge Jordão é que mata Salete, amando do Sérgio Santarém, para pôr a culpa nos quatro rapazes, de preferência até mais no João Marcos do que nos outros. Fato é que, em plena igreja, quando está para se casar com Lenita, João Marcos é preso. Passa por essa humilhação de ter as algemas colocadas nele ali diante do padre. Quem faz o delegado que leva ele e os rapazes presos é o Paulo Goulart, também numa participação especial. E, além disso, eles vão presos e a dona do bordel de Remanso, que é a Lola, a Ioná Magalhães, é expulsa da cidade. Existe uma revolta contra as prostitutas, enfim, e ela é expulsa da cidade com as suas meninas. Muito por influência da mulher mais poderosa de Remanso, que é a dona Emília Souza Bastos, um raro papel de má na galeria de personagens da Lolita Rodrigues. Lolita Rodrigues, Emília, essa que era a mãe do Shampoo. Os quatro jovens são presos e são condenados a 15 anos de cadeia, salvo erro da minha parte. Mas são soltos com 7 anos, por conta de bom comportamento, cumpriram uma parte da pena, enfim. Só que nesses 7 anos existe um grande trauma na vida deles, não só pelo tempo que passam na cadeia, sem terem feito nada para isso, mas porque na cadeia um dos amigos, justamente o Shampoo, filho da dona Emília, fica muito doente e morre. Isso faz com que a sua irmã, Flávia, que é a Lúcia Veríssimo, tenha que assumir os negócios da família, que era uma posição reservada para ele como filho homem, enfim. Flávia é apaixonada por Pedro, mas além do conflito de que o irmão morreu, envolvido ali com aqueles amigos naquela situação, etc., há uma grande oposição da dona Emília ao fato de que a Flávia se envolva com o Pedro. E isso faz com que no decorrer da novela exista uma desconfiança de que o Pedro seja irmão da Flávia e do Shampoo, seja um filho bastardo do pai deles, que não aparece na novela, mas é bastante citado, o seu Chico Bastos. Ele não é. Quem é esse filho que o Chico Bastos teve com uma prostituta, a Eugênia, se eu não me engano, que é a Bárbara Fázio quem interpreta? Esse filho é o Sérgio Santarém. E ele é advogado, afrouxa, faz uma defesa mal e porcamente ali para que os seus 4 clientes sejam condenados, não faz nenhuma questão de livrar a cara deles. Tudo por ódio ao João Marcos e por querer a Lenita livre para ele, e acaba se casando com ela, de fato. Se aproveita da fragilidade da moça, tem uma filha com ela, que é a Bibi, interpretada bastante criancinha pela Fernanda Nobre,
Mas os dois não vivem bem, porque eles não se amam. A Lenita nunca esqueceu o João Marcos. E quando eles saem da cadeia, os 4 rapazes, os 4 amigos, é claro que Sérgio Santarém continua sendo uma pedra no sapato do João Marcos e dos outros todos e quer que mais é que eles se ferrem de todas as maneiras. Além de trabalhar na empresa da família Souza Bastos, que pertence a ele, ao menos em parte, por ser um filho, bastardo que seja, do pai de Shampoo e de Flávia. Sérgio Santarém é adorado pela sua sogra, a mãe da Lenita, Dona Inês, que é a personagem da Maria Estela. Mas o casamento dele com Lenita não foi muito bem visto nunca foi muito engolido pelo sogro, o pai da moça, o Dr. Gabriel, o médico da cidade, que é o personagem do Sérgio Viotti. Além da Lenita, o Dr. Gabriel e a Dona Inês também têm outros 2 filhos adolescentes. O Dudu, que é o Frederico Mairink, futuro diretor de muitas novelas, e a Paulinha, que é a Patrícia Perrone. Além deles, existem outros jovens que compõem o núcleo desses personagens jovens da novela, como o Franco, que é o Guga Coelho, o Rafa, que é o Danton Mello, a Deb, salvo erro da minha parte, a Deb, que é a Letícia Spiller, Fafá, Lu Frota, entre outros. Um outro núcleo de muito destaque nessa história de despedida de solteiro é o do mecânico Cirineu Farfã, que é o Mauro Mendonça. Ele mora numa casa bastante boa, até bem na praça central de Remanso, e tem 2 filhas com uma mulher muito ambiciosa e metida besta, que é a dona Soraya, a Ana Rosa. Uma que o ajuda na oficina, metendo a mão na graxa e sempre de macacão, aquela situação até escondendo um pouco da beleza dessa jovem, que é a Nina, papel da Helena Ranaldi, e uma outra bastante vaidosa, que se deixa levar mais pela mãe, que é o papel da Rita Guedes, a Bianca, ambas estreando na dramaturgia da TV Globo, tanto a Helena Ranaldi, vinda da TV Manchete, quanto a Rita Guedes. O seu Cirineu gosta da Soraya, mas o casamento deles acaba degringolando, porque ela é muito ambiciosa e metida besta, como eu disse. É insuportável aquela mulher, muito bem interpretada pela Ana Rosa, inclusive. E ele acaba se envolvendo romanticamente com a irmã solteirona, vamos usar esse termo aqui, lembrando que é uma novela de 92, gente, a irmã solteirona do João Marcos, a Socorro, que é a Cristina Mullins, assim como ele, filha de Dona Dala, a Leia Camargo. Socorro gostava, no começo da novela, de Pascoal, mas acabou não dando certo o envolvimento deles, porque Pascoal é muito mulherengo e tem um envolvimento também com Nina. Mas entre as 2 irmãs, Nina e Bianca, existe um forasteiro, um rapaz de passado obscuro que aparece em Remanso e vai trabalhar na oficina e se liga ali à família do Cirineu, que é o Mike, papel do Jaime Periardi. Mas nós não podemos encerrar esse nosso TBT sem falar do núcleo do Pedro, que tem elementos do passado também impactado por esse momento da vida dos 4 rapazes em que eles são presos injustamente e que também ajudam-nos a compreender, ajudam nós é bom, né? O momento de segredos do passado que tem a ver com a origem do Sérgio Santarém e o fato de Pedro não ser o filho de Chico Bastos, como se acreditou. Quem ajuda a esclarecer isso também é Lola, que volta à cidade quase 10 anos depois de ter sido enxotada de lá. E se ali a Lenita é alvo de muitos preconceitos da cidade, a própria Lenita, quando disputa na justiça a guarda da filha e tem aquelas más companhias, digamos assim, das meninas da Lola, enfim, quando ela na verdade vai ser só professora delas, de boas maneiras, por ter ela muito boas maneiras, né? É uma moça muito bem criada. Pedro foi criado por um pai que, se fosse seu pai biológico, talvez não o amasse tanto. Um homem que vive de cultivar flores, que é o Vitório, um dos papéis que encantaram o público na interpretação do Elias Glazer. Pedro foi criado pelo Vitório e uma outra criança também foi deixada lá na casa dele, dentro de um cesto, na porta da casa, e ele também criou o irmão adotivo do Pedro, que é o Léo, interpretado pelo Patrick de Oliveira. Léo
na verdade, é filho de Marta, a irmã do Pascoal, interpretada pela Lucinha Lins, e do Sérgio Santarém, que teve um envolvimento com ela, enfim. Marta abdicou desse filho, deu o Léo ao Vitório, que é a pessoa que ela achou que melhor poderia criar, porque quando o irmão foi preso e também fragilizada por conta de ter sido usada pelo Sérgio, enfim, ela foi se dedicar aos negócios da família. Eles tinham uma lanchonete, um restaurante, se eu me lembro bem. E deu esse filho para o Vitório criar. Gostava muito do menino, convivia com ele na medida do possível, deu muitas bandeiras, até que isso se esclarece na novela. E esse núcleo do Vitório com os 2 filhos adotivos, que ele chamava de incompetentes, você é um incompetente, você é um pequeno incompetente, era muito emocionante, muito embevecedor. E depois o Elias Glazer, e antes disso também, e depois o Elias Glazer ainda fez outros papéis que caíram nas graças do público, como o Canequinha em Anjo de Mim, o Vovô Pepe do Era Uma Vez, enfim, outras novelas também do Walter Negão. Essa novela Despedida de Solteiro fez muito sucesso mesmo. E no momento em que as novelas das 6 estavam todas elas fazendo muito sucesso. Felicidade fez muito sucesso, Mulheres de Areia, que veio em seguida, fez também bastante sucesso, Sonho Meu, na sequência, muito sucesso, Tropicaliente, enfim. E essa é uma novela que marcou não só pela grande audiência que conquistou, mas por essa história aparentemente simples, de um grande vilão que tem um ódio gratuito de 3 rapazes e um mais com sentido, digamos assim, de um deles, o mocinho romântico da história e o João Marcos. Mas a grande maldade do Sérgio Santarém contra toda essa gente, e prejudicando várias famílias, enfim, é o esteio da novela. E deu margem ao Marcos Paulo para fazer um vilão inesquecível, tanto quanto detestável. Era uma pessoa realmente que dava uma revolta, um ódio no público, acompanhar a maldade daquele Sérgio Santarém, que ele fez muito bem, como aliás sempre fazia os seus personagens, o nosso já saudoso Marcos Paulo, que partiu cedo. A abertura de Despedida de Solteiro, uma novela que foi dirigida não só pelo Reinaldo Buri, mas pelo Cláudio Cavalcanti e pelo Carlos Manga Júnior, é muito lembrada por aqueles que eram crianças, como eu na época, porque a abertura mostrava um jogo de videogame, no qual um mocinho tinha que salvar uma mocinha de diversas enrascadas, uma coisa assim semelhante ao Super Mario, né? Abre-se um calabouço, ela cai dentro, tem que pular para outra margem do rio, senão o jacaré vai morder, esse tipo de coisa, né? E embalado por uma música antiga, que na época já tinha bem uns 30 anos, da The Artists, a banda, né? Que é o Sugar Sugar. E combinou muito bem, casou com o clima da novela, que era uma novela jovem, uma novela em trechos românticos, e essa grande volta por cima para esclarecer a verdade que o Pascoal, o Pedro, o Shampoo em memória dele, né, e o João Marcos tinham que dar em cima de Sérgio Santarém, o demônio que perturbava a cidade de Remanso. Essa é uma novela que deixou saudade. O canal Viva trouxe para ela novos fãs em 2015 numa reprise. Ela ainda não está no Globoplay, mas deve ser uma questão de tempo. E eu recomendo a você que quando ela entrar, caso não tenha visto, veja Despedida de Solteiro. O TBT da TV está encerrando a sua temporada de 2022 com esse nosso programa de hoje. Mas semana que vem já tem mais. Vamos virar o ano e já teremos um TBT da TV novo em 2023, na primeira quinta-feira do ano, assim como os outros programas todos. Então, fiquem ligados. Tem feriado, tem festa, reunião de família, tem gente que vai viajar, mas é por isso que eu digo, ative o sininho para não perder, porque nós vamos publicar vídeos todos esses dias. Natal e Ano Novo caíram no fim de semana, então não vai impactar a nossa produção aqui, tá bom? E inscrevam-se se vocês não forem inscritos ainda, assim recebem de fato as nossas notificações e seguem nos acompanhando como tem feito com todo carinho e eu agradeço sempre. Um grande abraço e até mais. Tchau!